Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente continua a trabalhar na história de número 10, que se passa na cidade de Tântalo após uma grande catástrofe. Se você quer saber como é que essa história começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje é a vez da Cléria. A gente no episódio passado trabalhou o nosso escravo, Roger Bark, que ainda não tem nome, quando ele encontra ali com a nossa embaixadora, e hoje é a vez da gente entrar na cabeça da embaixadora para saber o que se passava por lá enquanto ela estava vivendo aquele momento. A gente já tem um esboço, alguns momentos-chave que já foram estabelecidos no episódio passado. E hoje, então, a gente vai completar. Tem realmente bem pouquinho, né? Mas já é um ponto de partida para a gente seguir adiante. Então, vamos lá. Bom, eu preenchi algumas transições aqui, vamos ver como é que ficou. O mundo que Claire encontrou além dos portões de sua propriedade era nebuloso e confuso. Por toda parte, paredes e telhados sobrepunham-se em formas impossíveis, uma realidade que ela não conhecia mais. Então, a partir de agora, eu vou sugerir que a Cléria está perdendo a noção da realidade, né? Está perdendo a noção do que existe, do que está só na cabeça dela, como o efeito do envenenamento. E isso vai ser um recurso que eu vou usar mais para frente para poder incrementar o conflito dela com o escravo. Então, isso aqui é o primeiro indício disso. Piscou lentamente, como se tal gesto fosse suficiente para resgatar alguma lucidez. Perdida, desceu os 2 degraus que levavam à calçada e parou. Havia algo se movendo em meio à indefinição que a cercava. Então aqui eu quero dar uma percepção gradual dela em relação ao escravo. Então primeiro ela vai ver um negócio assim, tipo uma besta, depois ela vai reconhecer um homem, para depois entrar aquele pedaço que eu já tinha escrito de que não é um homem nem nada, é só um escravo. Quero acentuar bem essa cegueira ideológica que ela tem de não perceber os escravos como pessoas. Então vamos ver se deu certo essa passagem. Eu acho que eu vou ter que mexer no finalzinho, tem uma repetição ali da mesma construção. Mas vamos lá. Enquanto ainda estava distante, a forma encurvada parecia uma besta de carga assustada e indecisa. Quando avançou em sua direção, ela distinguiu as formas de um homem. E aqui o que eu tinha falado tem outro quando, eu vou dar uma mexidinha aqui. Pronto, aproveitei para mexer aqui na parte final, que tinha 2 eras seguidos. Quando avançou em sua direção, ela distinguiu as formas de um homem. Com um gesto brusco, ele estendeu o braço para alcançá-la. Ela quis se defender, mas descobriu que já não controlava o próprio corpo. A custo, mantinha-se de pé. Impotente, apenas assistiu enquanto ele lhe tomou a mão. Sentiu com as pontas dos dedos a aspereza da cabeça raspada do homem. Só então sua mente embotada se deu conta de que, ajoelhado ao seu lado, não havia um homem, nenhuma besta de carga. Era apenas um escravo. Então, a ideia é essa, né? Vamos seguir. Agora, então, eu tenho a aparição do falso mestre. De cara, eu já vou tirar esse odiosos aqui, porque eu quero que ela o enxergue como uma divindade, como alguém que está vindo para buscá-la, para levá-la para um lugar melhor, né?
para fazer a travessia entre os mundos. E aí eu vou aproveitar para botar um pouquinho da crença dela nesse contexto. Então vamos só preparar esse momento, depois eu vou fazer uma pesquisa para decidir que divindade vai ser essa aqui. Pronto, fiz uma preparação pequenininha aqui. Já aproveitei para alterar a frase que vem logo depois. Substituí aqui o odiosos por vigorosos, porque ela não vai vê-lo como uma pessoa ruim. E acrescentei o negro aqui, porque eu fiz a descrição dele na cena anterior e ele estava com o rosto sujo de fuligem, de poeira. Então aqui ela vai enxergar essa sujeira como uma máscara negra. E é assim que eu vou tentar fazer a transição do falso mestre para a divindade que ela acredita existir. Então é aqui que ele vai aparecer. E eu acho interessante então ir buscar alguma referência para poder trabalhar, já que nessa história até agora não apareceu nada que pudesse sugerir a construção de uma divindade, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar divindade e carruagem, porque ele está vindo, né, numa carroça e aqui eu, né, substituí por carruagem. Então vamos ver que deuses, que possibilidades que a gente pode ter aqui nas mitologias. Mitologia celta eu já descarto, porque já foi muito usada. Tem o Hélio, né? O Hélio vem numa carruagem. Na mitologia hindu. Vamos ver o que tem aqui. É, Deus Sol, como diz, ele está de dourado, né? Eu só não posso usar Savitar, porque se eu me lembro bem, existe um personagem de super-herói, não sei se é um vilão, não sei direito, mas eu já ouvi esse nome num contexto de quadrinhos, de super-herói. Então eu acho que tem algum vilão ou herói com esse nome aqui. Mas sempre dá para alterar, mudar uma letra. Vamos dar uma lidinha aqui rapidão para poder saber quem é essa divindade. Tem algumas variações do nome dele, né? Savitri e Savita. Aquele do qual tudo nasce, beleza. E está em associação a outro deus, o Surya. Tá, e existem, esses deuses são relatados nos Vedas, que são poemas, né, hinos e tudo mais. Então, pelo que eu estou lendo aqui, existem 4 tipos, né, textos religiosos, então isso também a gente pode usar. E aqui tem um monte de nome de deuses. Ele é senhor do que é móvel e está parado, do antes do movimento. Interessante. Possui olhos, mãos e cabelos dourados. É considerado o sol antes do amanhecer. Disso aqui eu gostei. Vou acrescentar a descrição, vou incorporar isso a uma descrição. É dono de uma carruagem dourada enfeitada com pérolas com um eixo de ouro, a qual é capaz de assumir diferentes formas, assim como o próprio Deus possui a habilidade de mudar a aparência conforme sua vontade. Viaja por antigos caminhos sem poeira na região média do ar com 2 baías adoráveis brilhantes. Afugenta toda angústia e tristeza, chegando nas regiões mais sombrias para iluminá-las. Perfeito, é isso aí que a gente quer. Eu quero que a Cléria veja essa carruagem como um foco de luz, de calor, né? De orientação no meio do pesadelo que ela está vivendo. Savitar também é venerado por transmitir as almas dos mortos para junto de onde moram os considerados justos. É exatamente isso que a gente quer. Só que eu li toda essa descrição e eu vou pegar um dos outros nomes que tem aqui. Porque Savitar, eu vou até confirmar. Savitar, desse comics, sei lá. Então já não dá para usar. Vamos pegar por enquanto. Tem Surya. Será que existe alguma coisa? Que Surya é a outra contraparte do Savitar, pelo que eu entendi. Né? Surya é um personagem, uma personagem de Caminho das Índias. Já era. Eu nunca saberia se não viesse pesquisar. Outra opção
Ansa, por enquanto. Não é o melhor nome, não? Ou Daksha. Não, vamos pegar Ansa porque é mais fácil. Ansa. Não. Tem Ansa Brasil. Tem. Kaito vs Ansa ganha seu terceiro vídeo promocional. Enfim, então vamos a Daksha mesmo. Senão eu vou bolar um híbrido de nomes aqui. Me parece que não. Dashia. Esse não tem. Então fica Dashia ou Dashia. Por enquanto é o melhor que nós temos. Mas eu gostei das características do lance da carruagem, com o eixo dourado e dos olhos amarelos. E o lance dele trazer iluminação e de conduzir os justos para o outro lado é exatamente isso que eu quero. Então vamos escrever um pouquinho, juntar essas informações aqui numa descrição legal e depois eu faço as emendas. Bom, escrevi aqui alguns trechos de descrições, está tudo bem desconexo ainda, mas eu vou usar isso para escrever o parágrafo que a Cléria vai visualizar a divindade. Por enquanto ainda é a Dashia ou Dashia, mas eu ainda não estou satisfeito com esse nome não. Mais para frente eu mudo isso. Acho que agora está fazendo mais sentido, vou dar uma lida para ver como ficou. Então eu parei aqui, experimentando um êxtase repentino, Cléria deixou cair as hortênsias, que ainda levava na outra mão. Aí eu continuei. Dashia, senhor daquilo que se move e do que está parado, aquele capaz de levar luz até as terras mais sombrias, parava diante dela sua carruagem com eixo de ouro.
Então aqui eu tenho parado e parava, né? Eu vou substituir aqui daquilo que se move do que é imutável. Não é a melhor solução, mas só para não repetir as palavras. Então parava diante dela sua carruagem com eixo de ouro. Os olhos da embaixadora se encheram de lágrimas, conforme ela observava a divindade, suas vestes douradas e máscara negra, conforme diziam os poemas primeiros de sua terra. Poemas eu já tenho lá na mitologia dos Artomantes das Palavras, né, que eles se comunicam através de poemas. Eu botei lá na Viperina. Eu vou trocar para hinos aqui. As rodas adornadas de sua carruagem mal tocavam aquele chão indigno. Afinal, Dasha cruzara os caminhos antigos sustentado apenas pelo ar, tão puro que era. A divindade a cumprimentou silenciosamente. Cléria pôde ver bem suas pupilas amarelas como o sol antes do amanhecer, contrastando com o rosto escurecido. Seria ela conduzida pelo próprio Deus iluminado até o mundo dos justos? Se fosse, ela estava pronta. Tem ela mais aqui. Cléria queria ir até lá, mas continuava a tocar a cabeça do escravo. Ele era seu escravo? Ela já não conseguia lembrar. Dasha brandiu seu chicote com um gesto vigoroso e a carruagem começou a se mover. Então agora falta só complementar aqui, completar a cena. A minha preocupação é se vai ficar claro o suficiente para o leitor que essa divindade que ela está vendo e o falso mestre são a mesma pessoa. Mais para frente eu dou uma lida e vejo se precisa que alguma coisa mais seja esclarecida ou se tem informação suficiente para isso. Mas vamos lá, vamos fechar aqui a cena. Então aqui eu aproveitei para enfatizar o conflito da personagem. Ela queria, né, acabar com a vida dela dessa maneira e ela vai ter um certo ressentimento pelo escravo porque na cabeça dela foi ele que impediu. E ficou assim. Dasha brandiu seu chicote com um gesto vigoroso e a carruagem começou a se mover. Não vá embora, gritou, apenas em pensamento, pois de seus lábios palavra alguma saiu. Essas inversões assim estão acontecendo ao longo do texto. Eu vou atribuir isso ao narrador, esse cronista que está contando a história, que mais para frente eu também pretendo enfatizar a presença dele. Por enquanto eu não estou me preocupando muito com isso não. Não me deixe aqui nesse mundo perdido. E assim ele partiu, levando consigo sua luz e seu séquito fiel, que eu também só menciono agora, eu não sei se é o suficiente, né? Porque ela vê esses escravos que estão cercando a carroça como o séquito do Deus. Momentos depois, Cléria, mais escura e vazia por dentro do que jamais esteve em sua vida, era carregada pelo escravo para longe dali. E assim a gente já tem tudo que é preciso para continuar com a história em cima desse conflito. Eu quero agora que a coisa gire numa esfera de um duelo de crenças. Ele tem as crenças dele nas vozes abandonadas, a gente já insinuou a origem disso, mas a gente precisa trabalhar isso com mais precisão. Mas ele tem essas crenças, enquanto ela, agora a gente já estabeleceu que ela confia nessa divindade da luz, do sol aí, e que tem essa carruagem que pode conduzi-lo a um lugar melhor. E é lá no Pântano das Vozes Abandonadas que esse conflito vai começar a se desenvolver. E a gente começa a trabalhar nisso então na semana que vem. E enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os exercícios, todas as histórias realizadas até agora. E aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!